As mulheres hoje estão bem vestidas, né? Bem organizadas, e eu estou vestida a caráter para a atividade de militância para a doença de Chagas. Então, essa vestimenta é da diretora, é da pesquisadora, é da equipe, mas é justamente para poder envolver vocês no mesmo trabalho. A gente espera que da próxima vez sejam vocês a estarem com essas camisetas, com as camisetas específicas do Nordeste, essa é específica do Nordeste, né? A gente tem outras, vocês vão ver depois ao longo do dia, para as outras regiões, mas a sensação de estar vestindo a camisa e agindo, atuando com a mão na massa, como disse a nossa querida Mary, ela faz parte desse processo. Eu queria inicialmente pedir a vocês tentar, como é que eu consigo fazer isso? Tentar, veja se temos som, por favor, ali. Com mais de um século a serviço do Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz mantém o foco no futuro da ciência, atento à realidade brasileira e contribuindo para a saúde global. Da pesquisa, o olhar cuidadoso para cada descoberta. A busca pelo entendimento das múltiplas dimensões de um problema de saúde, onde quer que ele esteja. Inovação em diferentes abordagens para responder aos desafios da saúde pública. O Instituto Oswaldo Cruz é referência em diagnósticos para o governo brasileiro e atua junto às organizações Pan-Americana e Mundial da Saúde. O atendimento nos ambulatórios é integrado à pesquisa. Produção científica de excelência em cooperação com parceiros dos 5 continentes. Pesquisa sempre associada à formação de gerações e gerações de profissionais para a ciência e a saúde, do nível técnico ao doutorado. A ciência como patrimônio. Coleções biológicas com acervo que guarda peças desde o início do século XX e não para de crescer. Internacional é também o alcance das memórias do Instituto Oswaldo Cruz, uma das principais revistas científicas da América Latina. O Instituto Oswaldo Cruz, a mais antiga unidade da Fiocruz, alia a trajetória mais que centenária de contribuições para a sociedade ao entusiasmo de quem sabe que ainda tem mundo por fazer. Que venha o amanhã. Então, a ideia de passar esse filme era basicamente para envolver vocês na percepção e na sensação do Instituto. Quer dizer, vocês não estão no Rio, vocês estão no Rio. E a gente não está no Rio, mas a gente está no Rio. A gente está no Ceará, aqui, Limoeiro, Quixeré, Tabuleiro do Norte, são hoje um pouquinho Fiocruz, na medida em que a gente está trocando e interagindo com vocês. Então, essa proposta aqui não é um aulão, não é uma grande aula teórica que eu pretendo dar, mas é uma interação. Por isso que a gente botou essa série de itens, né? Esse é o meu roteirinho, e eu queria começar justamente por quem somos, né? Peraí. Opa. Eu queria começar pelo item 1, quem somos nós? Eu quero fazer umas perguntinhas aqui a vocês e vou pedir para a minha equipe anotar, depois a gente dá a resposta. A quem já ouviu falar em doença de Chagas aqui? Levanta o braço, por favor. Alguém não ouviu falar em doença de Chagas? Essa é uma região endêmica. Nós já tivemos resposta não
em regiões endêmicas. Eu fico feliz que nessa plateia hoje todos tenham ouvido falar. Alguém na família já teve parente com doença de Chagas? Não é pouco na região, né? Quem já teve algum parente com doença de Chagas, sentiu na pele, sentiu as dificuldades do enfrentamento da doença, do estigma e de todas as questões da doença de Chagas na própria família, né? Mas vocês vejam que não é todo mundo, então a gente tem que sensibilizar aqueles demais também, né? Quem aqui sabe como se trata a doença de Chagas? Diminuiu muito, diminuiu bastante, né? E isso é um problema, porque a gente sabe como trata uma opção de outras doenças, mas a população e às vezes os profissionais médicos, né? Eu sou médica também e eu tenho trabalhado muito com muitas profissionais médicos, enfermeiros que simplesmente não têm isso previsto na atenção primária do ponto de vista do tratamento. Chagas se trata, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. E quem sabe como pega a doença de Chagas? Aí já tem mais. Alguém não sabe como pega? Todo mundo sabe como pega. Eu vou mostrar depois para vocês o que a gente tem com essas 4 perguntinhas quando vai às áreas endêmicas. Tá? Então eu queria ouvir um pouco vocês, né? Quem conhece a doença de Chagas, a gente já ouviu. E eu queria também saber, se alguém quiser falar um pouco, por que dá aqui. A Mary já falou que quer mobilizar vocês como mobilizadores na região e no estado, né? Mas vocês sabem disso, vocês querem disso, vocês tiveram acesso a essa informação antes de vir? Vocês sabem no que estão entrando? Por que vocês estão aqui? Porque, assim, vocês não estão aqui apenas para fazer uma capacitação, receber o certificado, vocês estão aqui para serem agentes populares de saúde, independente da sua função específica. Pode ser o gestor, pode ser o nosso controlador de som, todos podem ser agentes populares de saúde. Aquele que é agente de anemia, aquele que é professor no Instituto Federal, todos podem ser agentes populares de saúde. Esse conceito do agente popular é quando você junta mais de um profissional ou pessoas que ainda estão estudando, né? E eu espero que a gente consiga fazer uma replicação disso, por exemplo, na Universidade Estadual, no Instituto Federal, para que projetos de extensão possam envolver mais pessoas, né? Então, assim, essa de por que está aqui é isso, é um movimento de angariar braços e cabeças para uma atuação efetiva que a gente possa ter. E alguém sabe o que a gente vai fazer aqui? Pode falar. Aprender. A gente vai aprender, mas a gente vai trocar também. Nós vamos aprender com vocês. Vocês vão aprender conosco um pouquinho, mas eu acho que a gente vai aprender junto. Então, essa perspectiva da gente aprender junto e se envolver num processo ativo de aprendizado é muito importante. E eu quero fazer um primeiro exercício, um primeiro desafio a vocês, né? Eu queria que vocês pensassem aí qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de doença de Chagas. Se a gente vai falar de doença de Chagas, qual é a primeira palavra que vem? Negligenciada. Negligenciada. Mais uma? Paciente. Barbeiro. Paciente. Paciente. Sequela. Cardiopatia. Como? Morte. Então. Zona rural. Uma das coisas que a gente vai fazer ao longo do dia é colher de vocês essas palavras, para a gente fazer a nuvem de palavras daqui, né? E eu vou mostrar para vocês, vou pedir a vocês que cada um que falou essa palavra, tente associar essa palavra a um desses conjuntos de imagens. Eu vou passar 4 conjuntos de imagem. Pense na sua palavra e diga a qual conjunto essa imagem está associada. O primeiro conjunto é esse. A sua palavra, quem falou barbeiro, quem falou, né, cardiopatia, associa a esse conjunto de imagens, né? Agora, será que a esse conjunto de imagens, alguma das palavras faladas aqui está associada a esse conjunto de imagens? Sim, sim, a sua palavra está, né? Esse é um outro conjunto de imagens. E esse terceiro conjunto de imagens? A palavra que você pensou está associada a essas imagens? Sim, não. Às vezes pode estar associada a mais de um conjunto. É mais difícil, mas
Às vezes ela fica na interface entre dois conjuntos de imagens, né? E tem mais um quarto conjunto de imagens. Será que a palavra que você pensou está associada a esse conjunto aqui? Acho que quem falou negligência pode associar aqui também, né? E direito, contratos, ações públicas estão relacionadas aqui. O que são esses quatro conjuntos de imagens, né? São o que a gente chama de 4 dimensões da doença de Chagas. Ela não é só uma doença de um problema biomédico. Eu já falei aqui que ela não se resolve só na saúde, né? Ela tem essas 4 dimensões: a dimensão biomédica, parasitas, vetores, tudo aquilo que, sintomas, tudo aquilo que, diagnóstico, tudo aquilo que tem a ver com a área biomédica de modo geral. A dimensão epidemiológica, né, em que você conta as pessoas, como eu disse, se a gente tem 150 casos e a gente tem a expectativa de ter 6 mil casos, onde estão esses casos? Então, toda a parte epidemiológica vai estar nessa dimensão. A dimensão sociocultural, as casas, as lutas populares, a questão da cultura, o manejo rural. E, finalmente, a dimensão político-econômica. E é bom que a gente tenha gestores, que a gente tenha representantes de deputados aqui, porque as condições econômicas, as condições macroeconômicas, a alimentação da nossa população, os salários que eles recebem, a educação, a legislação local, tudo isso tem a ver com a dimensão político-econômica. E essas 4 dimensões, quando a gente olha, elas, dependendo do ponto de vista em que a gente está olhando essas 4 dimensões, vocês já brincaram com o caleidoscópio? Aquilo que você muda, aqueles vidrinhos todos, e a gente vê, de cada momento a gente vê uma determinada coisa por um ângulo diferente, com uma imagem diferente. Dependendo da dimensão em que você analisa a doença de Chagas, você vê uma imagem diferente. Tá? Ela é multidimensional, e era isso que eu queria deixar aqui com essa analogia, né, do caleidoscópio, que não é uma analogia minha, é uma analogia já construída e trabalhada na Organização Mundial de Saúde, através do grupo argentino que desenvolveu essa metáfora, né, do caleidoscópio. E quando a gente faz uma roda de conversa com profissionais de saúde, por exemplo, isso aqui foi em Minas Gerais, e a gente pede para cada um escrever a sua palavra, não só pensar ou falar, escrever no papelzinho e colar aqui em cima, se acumulam palavras aqui na dimensão biomédica, porque a gente está acostumado a ver a doença de Chagas como um problema biomédico, essencialmente. Né? Tem algumas palavras que ficam aqui, algumas palavras que ficam aqui, outras que ficam aqui, mas essas são dimensões negligenciadas da abordagem da doença. Ainda que essa dimensão seja extremamente importante da gente fazer, porque sem ela também a gente não consegue. Então, no fundo, doença de Chagas, como a gente mostrou aqui, Chagas, ela tem essas 4 dimensões integradas. E às vezes ela está hipertrofiada para um lado ou para o outro, e a gente não consegue dar a resposta. Então, a resposta, ela precisa perceber a Chagas de uma forma integrada. Então, esse é um exemplo de como você pode pegar profissionais de saúde ou população e pedir para ela pensar nessa negligência. Apenas um pôster com os quatro grupos de imagens e uma palavra, a palavra que cada um pode dizer o que vem à cabeça quando pensa sobre doença de Chagas. Isso foi feito na fila, com as pessoas que estavam na fila do Expresso Chagas. Novamente, aquele acúmulo aqui, né? Dependendo do número de pessoas que a gente tem em cada, a gente chama isso de uma oficina de reflexão sobre as dimensões da doença de Chagas, né? Mas tem sempre essa possibilidade a gente sempre vê esse acúmulo aqui na primeira dimensão biomédica. E eu queria agora também fazer, não é? Quero trazer aqui o portador, que a gente nessa oficina hoje não está com a presença de associações de Chagas. Então eles estão aqui. Se der para baixar um pouquinho o som, é um pouco alto demais. Isso, melhorou. Essa campanha foi realizada por Médicos Sem Fronteiras, em parceria com a Associação Rio Chagas, antes da Organização Mundial de Saúde designar o Dia Internacional para a Doença de Chagas, que é 14 de abril.
Estamos falando a respeito de doença de Chagas, sobre a doença do papel. Você conhece o doença de Chagas? Já ouviu falar? Tem o coração descendo, os olhos descendo. Eu acredito que não deve passar nada. Com certeza. Isso é grave mesmo. Eu tenho o coração grande. Merece mesmo. Cada vez que eu vejo, eu me emociono. Bom, cada uma daquelas pessoas é um portador de doença de Chagas, é um paciente que é atendido na Fiocruz, no Hospital da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Nenhum deles pegou doença de Chagas, não. Todos migraram para o Rio. Assim como migraram para Belo Horizonte, migram para Fortaleza, como migram para São Paulo. Eles estão invisíveis. Quer dizer, eles estão visíveis porque eles têm doença de Chagas grave. Estão atendidos no hospital terciário. Fazem parte da nossa coorte de mais de 1.500 pacientes que a gente acompanha, especialmente na cardiologia lá da Fiocruz. Mas são militantes da causa. Uma causa que só começou a se organizar e a se estruturar em 2016, no caso do Rio de Janeiro. Né? Então, a Associação de Rio Chagas, que foi fundada em 2016, no mesmo ano da fundação do Fórum Nacional de Enfrentamento das Doenças Negligenciadas, a associação esteve na fundação do Fórum aqui, ela faz parte desse projeto. Foi ela que nos desafiou a fazer alguma coisa que pudesse levar para as suas famílias no interior, porque eles estavam lá no Rio e eles estavam tendo acesso ao cuidado, ao diagnóstico, ao tratamento de qualidade na Fiocruz, à atenção integrada, né, e atenção integral, mas e eles ainda não tinham uma associação, e eles estruturaram a associação a partir da experiência de Pernambuco, da experiência de Campinas. Ceará não tem ainda uma associação de portadores. Então, eu acho que um dos desafios, especialmente na região endêmica, é criar condições para que os próprios afetados se organizem. Isso é muito importante. Né? Bom, então, para que o Expresso é para isso. O Expresso é para mobilizar pessoas, para mobilizar pensamentos, para mobilizar vontade de mudar. Né? Então, para que eu estou mostrando aí justamente essas pessoas de novo, não fazendo ação lá no Rio de Janeiro, como vocês viram no filme, mas fazendo ação em área endêmica. Nesse caso, em Minas, essa é a dona Josefa, que é a presidente atual da Rio Chagas. Essa é a tia Lu, que é uma senhora que faz parte da associação também. E esse é um visitante do Expresso lá nessa cidade, naquele momento. Né? E esse aqui é o folderzinho da associação com o qual elas discutem com ele. Então, o nosso trem ele começa com vagão 1, associações. São a grande diferença do século passado, antes de 2000 e antes basicamente de 2009, que foi quando foi feito o centenário da descoberta da doença de Chagas, é que até 2009 a gente tinha pouquíssima organização popular. Em comparação, por exemplo, com outras doenças, até as doenças raras são mais organizadas do que as doenças endêmicas, né? Então você tinha, e as doenças infecciosas que atingem não necessariamente populações mais negligenciadas, por exemplo, como o HIV, que cresceu bastante, a organização tem muitos direitos conquistados a partir disso, né? Então aqui novamente, essa é a Nancy, a primeira presidente da Associação Rio Chagas, vocês viram ela no filme do Médicos Sem Fronteiras, organizando um grupo pró-associação na cidade dela, né? Aqui é uma outra paciente também, portadora, que é a dona Luzia, e a esposa de um paciente também, fazendo o vagão 1 é o vagão dos portadores. Se a gente não tem os pacientes organizados naquele lugar, como por exemplo não tinha no Pará, como não tinha em Goiás já tinha uma pessoa. A Rio Chagas vai conosco. Eles ocupam esse espaço do vagão 1, que é o vagão dos portadores. Esse é o seu Antônio, né, também um cardiopata com CDI, com dispositivo de reanimação cardiovascular, né, dando entrevista para a imprensa naquele dia. Então, dar voz, né, e redescobrir a situação da doença de Chagas, redescobrir o que Carlos Chagas descobriu há mais de 100 anos atrás, faz parte dessa proposta. E, como alguém falou aqui, promover saúde, promover alegria e promover saúde. Então, a promoção da saúde ela é palco, não é só tratamento e vigilância da doença de Chagas, é a promoção da saúde. Então, por isso tem um vagão muito todo o trem é dedicado à promoção da saúde, mas tem um vagão específico de bem-estar, ou seja, ações não farmacológicas. A ação farmacológica, benzodiazol, Fortimox,
e inovações terapêuticas que estão sendo desenvolvidas, ela é feita no nosso vagão 2, diagnóstico e tratamento. Mas as ações de bem-estar, que podem, vocês vão ver depois nas oficinas como é que podem funcionar, elas são feitas no vagão 5, porque sem isso a gente não consegue. Então, esse tempo todo a Fiocruz tem ações de promoção da saúde, a associação participa de vários tipos, né? E são aquelas perguntas que eu fiz para vocês, um total de 2.500 pessoas em 3 cidades endêmicas em Minas, Gramogol, Espinosa e La Sanse, uma cidade em Posse, também área endêmica, e esse aqui foram 200 pessoas, 198 pessoas do curso que a gente fez ano passado. Eu vou pular aqui os números e vou entrar direto nos percentuais, para vocês terem uma ideia, né? Tem muita gente que não ouviu falar de doença de Chagas mesmo na área endêmica, tá? E às vezes até em curso, quando a pessoa se inscreveu no curso e não tinha ouvido falar em Chagas, né? Por que ela se inscreveu? Porque alguém pediu para ela se inscrever, ou se deu a dica dela se inscrever. Então não é 100% que a gente vê de já ouviu falar em Chagas mesmo quando está fazendo o curso, né? Se alguém na família teve, na área endêmica, sim, em Posse, 60% já tinha alguém na família com doença de Chagas. Isso mobiliza as pessoas. Em 2 dias e meio, nós tivemos 1.000 pessoas no evento de Posse, e a gente tem aqui a Elizabeth Manieri, que é a enfermeira que organizou o evento de Posse, e ela veio para essa nossa formação justamente para trocar com vocês. Ela é enfermeira da atenção primária, organizou o evento lá, e conseguiram não só saber que tem 60% de pessoas que visitaram lá, isso não é prevalência, que tem parente com familiar, mas também conseguimos fazer o teste rápido, conseguimos fazer a confirmação sorológica e conseguiu notificar 168 pessoas a partir daqueles 3 dias que foi feita a busca ativa local. Ela agora está fazendo a busca ativa nos povoados, indo com o consultório itinerante para lá e já buscando outras pessoas, né? Tivemos uma aluna de doutorado. Bom, e está fazendo doutorado com a gente. É verdade. Além dela fazer lá no local, ela veio fazer doutorado também. Agora, sabe como trata? Não foi só aqui que tem pouca gente que sabe como trata. A maioria das pessoas, mesmo no curso, 50% não sabe como trata a doença de Chagas. Isso é muito grave, porque ao não saber que tem tratamento, as pessoas negligenciam que é possível o tratamento, né? Mas a população, mais de 80% não sabe que não, para Chagas, eu vou morrer disso. Né? Minha mãe morreu, meu avô morreu, meu pai morreu. Chagas não tem cura. Não interessa se tem cura ou se não tem cura, tem tratamento. E tem evidências de que o tratamento é benéfico, diminui a progressão da doença. Então isso é muito importante. E não somos nós que estamos dizendo, é a Organização Mundial de Saúde que está dizendo, a OPA está dizendo, o Ministério da Saúde está dizendo. Mas os profissionais de saúde não sabem. Minha filha se formou médica, não teve Chagas na faculdade. Então, assim, ela aprendeu Chagas comigo em casa, no Rio de Janeiro, tá bom, mas no Rio de Janeiro tem muito portador de doença de Chagas. Ela precisa saber, na atenção básica, como lidar com a doença de Chagas. Agora, como pega, varia muito, né? Cerca de 60% conhece mais ou menos como pega, mas muita gente precisa saber as vias de transmissão. Ainda que a gente esteja com a transmissão meio controlada, isso é importante. Então, concluindo aqui, a gente precisa falar sobre doença de Chagas, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. E a gente precisa falar de doença de Chagas, especialmente nas áreas endêmicas, porque isso é importante, são as áreas endêmicas que têm que se levantar para resolver o problema, né? E com todos, independente de ser só profissional de saúde, tá? Então, refletindo um pouco mais, eu queria perguntar a vocês, o que é preciso haver, o que é preciso para que haja transmissão? Para que a transmissão esteja correndo, né? A Paula já estava me dizendo, acho que não temos transmissão ativa, ou acho que temos transmissão ativa, no Ceará. Tem ou não tem transmissão ativa? O que é necessário para ter transmissão ativa da doença de Chagas? Quem pode me dizer? Pode chutar, não tem problema não. Tripanosoma. Tripanosoma circula em pessoas, circula em animais, mamíferos, vários tipos, e circula num inseto vetor. Você tem 3 elementos aí para que o tripanosoma circule. Mas você tem toda a razão. Sem tripanosoma não tem doença de Chagas. Tem outras cardiopatias, tem outras coisas, mas sem tripanosoma. Agora, como é que o tripanosoma circula? A gente tem que saber e conhecer esses outros elementos também, que variam de região para região, porque varia o vetor, varia o reservatório, né, o animal que se mantém aquilo, e varia o percentual da população. Porque uma população, um local que tenha 30% de pessoas soropositivas,
Se o barbeiro picar, ele vai se infectar. Então a gente tem barbeiros que não são infectados, mas tem barbeiros que se infectam. É como qualquer doença transmitida por vector, né? E o que é preciso para cuidar das pessoas com doença de Chagas? Aqui tem muita gente da atenção primária. Aí eu quero deixar para vocês esse desafio. Até o final de amanhã, essas duas perguntas têm que estar burilando na cabeça de vocês. O que é preciso para evitar a transmissão, saber se tem transmissão e evitar a transmissão, e o que é preciso para cuidar das pessoas. Porque o Brasil só começou a notificar compulsoriamente doença de Chagas crônica em 2020, em plena pandemia. Mas, de fato, só agora, quando teve as oficinas de notificação, do sistema de notificação. Então, a gente não tem a notificação crônica, a gente tem a notificação aguda compulsória. Só que como a transmissão ela vem sendo trabalhada há 3 décadas, e o Brasil, em 2006, recebeu o certificado de eliminação da transmissão por triatoma em festas domiciliado, não foi de toda a transmissão vetorial, não foi de todos os vetores, mas só a eliminação da transmissão pelo triatoma em festas domiciliado, isso passou com a seguinte mensagem: não, resolveu o problema dessa chave, não tem mais dessa chave no Brasil. Muita gente pensa isso, muito gestor pensa isso, e não é verdade. Então, aí eu vou deixar a terceira pergunta para vocês. Qual é o maior problema relacionado a doenças Chagas em Limoeiro do Norte? Ou em Quixeré, ou em Tabuleiro? Não sou... Oi? Quem falou? Pode falar, vocês podem falar. Se não tem o microfone para ir, eu repito aqui. Mas essa pergunta, ela vai direcionar o conteúdo do Expresso com que a gente vai trabalhar, seja com profissionais, seja com a população. É essa pergunta aí. Qual é o maior problema relacionado a doenças Chagas? É transmissão? É cuidado? É diagnóstico? É fluxo de referência? Qual é o problema? Onde é que a gente tem que atacar? Quem tem que atacar não somos nós da Fiocruz, são vocês. Então, a ideia é que vocês possam pensar nessas 3 questões. Questão 1, questão 2, questão 3. Para a gente ter até amanhã essa resposta. Amanhã, quando a gente voltar para o plenário, de tarde a gente vai para as oficinas práticas. Amanhã, quando a gente voltar para o plenário, a gente vai voltar para essas perguntas e aí a gente vai consolidar um relatório de Limoeiro, carta de Limoeiro, quais são as questões principais, tá? Bom, e aí eu vou falar rapidamente sobre o que a gente sabe, né, em termos de doença de Chagas. Não posso vir aqui pela Fiocruz e não dizer isso, vocês vão dizer, ela está me enrolando, né? Então, assim, existem algumas leituras muito importantes. Em 2005 foi lançado o primeiro consenso de especialistas sobre doença de Chagas. Em 2016, o segundo consenso. Nesse período, o consenso da Sociedade de Cardiologia. Então, existem 3 consensos de especialistas. O que são consensos? Não são recomendações baseadas em evidências totais. São recomendações baseadas na experiência de especialistas. Tá? É o pior nível de evidência que a gente tem, mas é o melhor que a gente tem aqui. Então, outra negligência é que não existem muitas pesquisas, ensaios clínicos, para saber o que é melhor, o que deve e não deve fazer, o que é eficaz e o que não é eficaz por causa da doença de Chagas. Mas a gente tem esses 3 consensos que são muito importantes. Depois a gente teve, em 2017, o lançamento do Saúde Brasil, que falou também de Chagas. Depois, de 2018, nós tivemos uma coisa essencial, que foi pela primeira vez o PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de Doença de Chagas. De modo geral, menos de 10% das pessoas que fazem os nossos cursos, que fazem as nossas oficinas, sabem que existe o PCDT, que dirá que sentou e discutiu esse PCDT com a sua equipe. Mas ter isso em 2018 foi um super avanço, porque desde 1909 não tinha diretriz. Teve até um movimento da Academia Nacional de Medicina contra o Prêmio Nobel do Carlos Chagas, que não acreditava na doença de Chagas. Então, o negacionismo é uma coisa antiga, gente, não é privilégio de um tema ou de outro. E depois de 19, 20, 21, 22, nós temos boletins epidemiológicos lançados pelo grupo técnico Chagas do Ministério da Saúde, que têm sido essenciais para a organização desse trabalho no Brasil como um todo. Tá? Bom, e aí eu vou pegar alguns dados, esse é do 2015, é um dado do consenso, estimativa de portadores até 2055. Estamos em 2023, tá? 2020, 25, 30 e 35 fez um recorte aqui. Tá? Então, se espera que tenha, ainda em 2035, entre 1 milhão e 100 mil e 2 milhões e 600 mil. Isso é matemática, tá? Estimativa. E
30% para a forma cardíaca, entre 300 e 800 mil para 2035. Então, a gente não vai resolver o problema no curto prazo. Então, a gente precisa, o que a gente faz no curto prazo? Forma, conversa, educa as pessoas, educa as famílias, educa os portadores e educa os profissionais de saúde, né? E essa assim, o Brasil lidera em todos os países do mundo. Chagas é uma doença global, tá? Tem na Austrália, tem na Europa, tem na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, você vê que vem até aqui em cima, né? Mas quem é que lidera em número de casos? Mais de 2 milhões de pessoas, Brasil. Depois é Argentina, depois é México, isso é população total, tá? Com a doença. Mas tem também, ó, são 3 grandes blocos. Esses 3 principais, depois vem toda a América Latina, incluindo os Estados Unidos. Depois vem toda a Europa, especialmente a Espanha, que recebe muitos imigrantes. E depois tem, aqui os imigrantes do Japão são mais brasileiros que estão lá, que tem doenças chaves, né? O que são 2 milhões de pessoas do ponto de vista da contagem, né? Eu costumo dizer que são mais de 38 a 40 maracanãs lotados. As pessoas não sabem o que são milhões de pessoas. Então, essa é uma analogia que a gente faz lá no Rio, que todo mundo conhece o Maracanã. Aqui deveria ser outro estádio, né? E uma coisa importante foi que o 14 de abril passou a ser um dia de luta, né? Isso foi um trabalho que a gente fez em 2015, né? Onde não era ainda o Dia Mundial de Luta, mas já era o Dia Mundial de Luta no Brasil, né? E a gente muda esse paradigma de que Chagas não tem tratamento, não tem cura, Chagas mata, para Chagas tem tratamento para viver melhor, com Chagas se pode viver, com Chagas você precisa diagnosticar e tratar. Então essa é uma mudança de paradigma muito importante que começou nesse período, né? E quando você dá voz aos pacientes, isso aqui foi justamente nessa oficina que a gente fez lá no Rio de Janeiro, no nosso auditório, um auditório parecido com esse, é pior do que esse aqui é melhor do que o nosso auditório, dá mais gente esse aqui. Mas a gente chamou os portadores, chamou os pacientes que são atendidos pelo nosso, eles gostaram, pediram a palavra e eles, como eu falei, organizaram depois a Associação Rio Chagas, né? Bom, nesse período de 15 até 19, a gente veio fazendo cursos com eles. E o Expresso Chagas surgiu um pouco disso, né? Bom, só controlando aqui então os 4 tipos de transmissão. A principal é o vetorial, continua sendo o modo principal. A gente tem a transmissão da mãe para o bebê, quando a mãe é infectada e não tratou antes da gestação, porque se ela tiver diagnóstico antes da gestação, antes do pré-natal, ela pode tratar, e aí são engravidadas. Durante a gestação não pode, mas depois da gestação o bebê pode ser tratado se o bebê for positivo. Agora, se você perder esse bebê, se você não fizer o pré-natal e não souber que a mãe é portadora, você vai ter 1 em cada 100 bebês vão nascer com Chagas e ficar invisíveis. E aí você vai ver depois de 20 anos quando o jogador de futebol tem um caso de morte súbita, ou tem um caso de queda no campo, porque ele era portador e não sabia, né? Também tem a ingestão de alimentos. Cláudia, acho que não é tão forte aqui no Nordeste a ingestão de alimentos com vetor infectado, então é vetorial, mas só que o vetor não está lidando com a pessoa e sim macerado junto à alimentação. E tem por transfusão, que é um problema não tão grande no Brasil, porque a gente está com o nosso sangue todo bem controlado, mas é um problema nos outros países não endêmico, né? E, bom, eu vou pular um pouquinho isso, na realidade são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e a evidência médica, né? Então, a Organização Mundial recomenda o tratamento independente do estágio da doença. Você trata na fase aguda, você trata na fase determinada, você trata na fase crônica. Se a pessoa está na fase crônica com cardiopatia sintomática, com arritmia, com insuficiência cardíaca, aí você tem que analisar o tipo de tratamento que vai fazer, mas sempre tem algum tratamento para ser feito, mesmo que seja um tratamento mais paliativo para a cardiopatia e não para o parasita. Quando a gente fala o tratamento, é o tratamento etiológico, o tratamento parasiticida, tá? Porque existe medicamento parasiticida, benzodiazol e furtimol, que são eficazes, né? Ele é 100% efetivo em criança recém-nascida, em caso agudo, então encontrar os casos agudos é muito importante. E em adultos com a doença crônica, quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor a probabilidade de reduzir o início de complicações associadas à infecção, especialmente do coração. Então, quanto mais cedo a gente encontra, mais cedo a gente trata e menos pessoas evoluem. Essa é a lógica que a gente precisa ter. Então, encontrar é muito importante.
Esses são os números gerais, 6 milhões no mundo, né? Novos casos, 35 mil novos casos todo ano, 70 milhões de pessoas em risco de contrair a doença, mais de 6 mil bebês nascendo com Chagas no mundo e um número de mulheres de 1,1 milhões de mulheres infectadas, positivas. Né? Eu soube, por exemplo, que no Distrito Federal me chamaram para fazer uma formação dessa com 180 mulheres que foram testadas positivas lá em Brasília, em Ceilândia. Então a gente vai discutir agora como é que a gente organiza essas mulheres por uma outra via, que é a via do direito dela ter saúde ao longo da sua vida reprodutiva. Né? Bom, e esse encontro de barbeiros nas casas e no peridomicílio. Olha aqui o mapa, esse mapa é de 2020, tá? De 2014 a 2018, tem muito barbeiro ainda, né? Então, o fato de estar controlada o triatlon em festa não quer dizer que a gente não tem que negligenciar o controle vetorial aqui no Brasil, tá? Então, está lá na página do Ministério, o risco de transmissão vetorial da doença de Chagas persiste em função de uma série de características, né? E esse é uma coisa muito importante, que é o índice de vulnerabilidade para a doença de Chagas crônica, que foi calculado pelo Ministério da Saúde, saiu ano passado esse boletim, e aqui você tem os estados mais graves, Goiás é o mais grave, depois todos esses estados aqui são bastante graves, depois vem o Nordeste e o Centro-Oeste também com alguma gravidade, e um pouco menos grave tem lá a nossa Amazônia, né? Mas o Rio de Janeiro está aqui da mesma maneira que a Bahia, São Paulo e Paraná, né? Então essas são, quanto mais perto de mais grave a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é muito interessante porque ela é formada por 3 subindicadores. Um indicador um indicador relativo a Chagas mesmo, então incidência, prevalência, atendimentos, diagnósticos feitos no SUS, né? Depois um outro indicador sobre a associação à cardiopatia, porque é um impacto na saúde, né? E finalmente um indicador de acesso ao serviço de saúde. Então, onde o acesso é melhor, você tem um indicador mais baixo, onde o acesso é pior, você tem um indicador mais alto. Então, a vulnerabilidade também é multidimensional, né? E foi o que eu falei aqui, a gente tem 5.500 municípios no Brasil e 3.400 municípios têm o indicador de Chagas positivo. Pode ser 0,1, pode ser 0,05, mas é positivo, você já tem que ter cuidado, tá? Eu trouxe aqui alguns dados daqui de Limoeiro que estão nessa tabela divulgada. Então, Limoeiro tem um índice de vulnerabilidade de 0,3, Quixeré é 0,4. O Rio de Janeiro é 0,38, é maior que Limoeiro, a minha cidade, a minha capital, tá? E Brasília é 0,4. Então, assim, a área endêmica é uma coisa, capital também é importante, tá? Só para mostrar para vocês que é muito... Aqui a gente está com cidades importantes, onde, por esses motivos, a gente busca fazer esse tipo de ação nessas cidades, tá? Então, esse é o boletim que eu tenho aqui. Todo esse material vai ficar para vocês, tá? Vai ficar em PDF para vocês vão poder usar e copiar, fazer o que quiser, tá? Então, aqui a gente tem essa prevalência, como eu falei para vocês, que é muito alta, tem uma elevada carga de mortalidade naqueles 30% que adoecem, né? E aí, bom, já falei demais sobre Chagas, como é que a gente... Que invenção é essa de fazer expedição, trem, etc., né? Isso aqui é Carlos Chagas fazendo expedição. Ele fez expedições assim, mais de 100 anos atrás, na Amazônia, no Nordeste, em vários locais. Quando nós, em 2012, nós começamos a fazer novas expedições. As expedições do século XXI que o Instituto faz, elas têm outra natureza, não é para diagnosticar o problema local, como foi essas expedições históricas, né? Mas aí a gente fez, por exemplo, Pernambuco, isso aqui foi em Pernambuco, a gente fez Paudalho, no Branco, no Acre, fez Miracema, fez algumas no próprio Rio de Janeiro, e fizemos aqui em Quixeramobim, como eu falei para vocês há um tempinho atrás, uma equipe da Fiocruz que vai ao local para fazer uma atividade. Aqui a de Quixeramobim foi junto com o pessoal do MST e com a Secretaria Local, foi em cima da questão da água e do Aedes, né? Então esse foi um projeto que a gente chamou de Ciência na Estrada, Ciência e Arte na Estrada, porque não tinha como falar de ciência nem como falar de saúde sem levar a arte junto. A arte, ela é uma linguagem que nos permite acessar a população lá no seu coração, então isso nos ajuda muito, né? E essa foi a minha primeira expedição
de campo. Chagas, eu era simplesmente uma médica e uma pesquisadora de bancada. Minha expedição de campo que me tomou muito, foi muito marcante, né? Nós estamos estudando na Amazônia, isso foi publicado em 2018. Aqui são umas imagens de como foi montada a expedição de campo. Só para dizer que expedição de campo é uma coisa que a gente faz na pesquisa e que vocês fazem na vigilância. Então, por que a gente não pode fazer na educação? A pergunta é, por que a gente não pode fazer também com essa lógica de expedição a educação? Sabendo que doença de Chagas tem um fluxo para você ter uma abordagem. Se eu falei de multidimensional, quando você chega na área técnica, esse aqui é da Soraya e da Erika Tato, lá da vigilância em Brasília, eles já tinham levantado que a doença de Chagas precisa da vigilância entomológica, ambiental de reservatórios, da investigação entomológica, da avaliação da cobertura vegetal e também das mudanças de cenários, né, como você tem, da investigação dos reservatórios, precisa da notificação aguda e crônica, precisa do diagnóstico nos LACENs, precisa do manejo clínico nas unidades básicas de saúde, aqui ainda era PSF, das unidades de referência e contra-referência, precisa de medicamento, precisa da vigilância sanitária. Então, é um conjunto de ações que a pergunta que a gente tem a fazer a vocês é como é que está isso estruturado aqui no Ceará? A quem cabe organizar esse tipo de fluxo para uma abordagem sistêmica, para que não seja só o vetor, para que não seja só o manejo clínico? Como é que a gente faz para fazer essa abordagem sistêmica? Então, aí também é um dever de casa para vocês, né? Esse foi o trabalho feito lá no Pará, com esses eixos todos. E essa ideia de que a doença de Chagas no Brasil, ela tem dois campos completamente diferentes. A doença de Chagas na Amazônia é uma coisa, a doença de Chagas na área extra-amazônica é outra coisa, e nessa área de transição é uma terceira coisa. Então, não é simples, por isso a gente tem que regionalizar a abordagem da doença de Chagas e, eventualmente, fazer também uma vigilância integrada com outras zoonoses, né, que também passam por esse tipo de problema. E aí, então, como é que a gente faz o expresso? Que expresso é esse? Que vagões é esse? Que trem é esse, né? Como eu disse, então está aqui a nossa equipe. Eu quero agradecer muito a eles. Tem a Rita, Rita Rocha, Helder Carvalho, Daniel Gibaldi, Roberto Ferreira, Isabel Manieri e Tayana Oliveira, são os que vieram dessa vez. E vocês vão trabalhar com eles à tarde. Tá? A ideia é que a gente possa multiplicar para poder atingir um dia os 3.400 municípios. Se a gente fosse só a equipe da Fiocruz, a gente não ia dar conta nem de 10 municípios. Então, se não tiver uma estratégia de multiplicação, não serve para nada essa tecnologia. Então, é imperativo que essa tecnologia se multiplique e seja apropriada localmente, seja modificada localmente. Por isso ela chama tecnologia social. Tecnologia social é aquela que você se apropria dela no local, com as pessoas que estão interessadas, sejam tanto profissionais de saúde como portadores, e você incorpora. Né? Eu sempre gosto de lembrar que a melhor tecnologia social que serve de exemplo nas minhas aulas é o soro caseiro. Quando eu me formei na medicina, a gente não usava soro caseiro. O tratamento era hidratação venosa. Você tinha que internar a criança para uma hidratação venosa. Você não tinha hidratação oral, muito menos o soro caseiro. Foi desenvolvida na pastoral da criança, o soro caseiro. E hoje salva vidas, né? A reversão da mortalidade infantil no Brasil, ela é muito devida à hidratação oral caseira. Né? Então, essas tecnologias sociais são muito poderosas. Tá? E a tecnologia social, ela permite, especialmente quando você trabalha com arte e com ciência misturadas, ela permite que a gente junte a ciência, tudo que é objetivo, tudo que é técnico, tudo que é o conhecimento quantificável e perceptível, com a interpretação, aquilo que a gente pensa daquele problema. Né? Então, você pode enxergar outras coisas que não enxergava antes, quando você junta a arte e a ciência. Tá? Então, você pode, por exemplo, num traçado como esse, você pode reconhecer uma coisa, achar que é uma arritmia, ou você pode achar que é uma emoção. Então, as duas coisas estão juntas. Então, reconhecer diferenças, reconhecer padrões, identificar isso, quanto mais linguagens, quanto mais
conhecimento a gente tem, quanto mais habilidade a gente tem para misturar duas linguagens, a linguagem científica e a linguagem artística, melhor para a gente. Tá? Então, a gente faz essa tecnologia social com ciência e arte. E, na realidade, a gente faz com ciência e arte, a gente junta isso tudo. Né? Então, diz que a ciência e a arte têm como uma descoberta ou a formulação de amplos conceitos. E o bom cientista pode não ver as árvores, mas tem que reconhecer a floresta. Então, cada um que fizer isso aqui vai ser um bom cientista. Se ele conseguir reconhecer o problema, a floresta e identificar aonde ir, melhor. Tá? Esse é um médico e músico. Então, os bons cientistas são cientistas e artistas. Os bons artistas que intervêm, eles estão fazendo ciência de alguma maneira. Então, fazer junto é muito importante. E aí, fazer junto significa poder usar o cérebro de muitas maneiras, né? Significa poder observar as coisas, a gente vai observar muita coisa, imaginar como é que vai ser, abstrair, né? Reconhecer um padrão, formar um padrão, andar e pensar com o corpo, ter empatia pelo que a gente está lidando, brincar com aquilo, a gente vai ter uma atividade para brincar, modelar um determinado problema, transformar uma coisa em outra, combinar sentidos, combinar sensações, pensar em múltiplas dimensões, sintetizar, criar analogias, tudo isso são as categorias de aprendizado, de criatividade que são importantes nesse processo. Então a gente chama isso de um processo, uma abordagem de ciência e arte, tá? com essas categorias todas. Isso não fui eu que inventei, isso eu faço na minha vida, mas foi sistematizado por alguns pesquisadores, né, que já publicaram sobre isso, e a gente então transforma isso não numa metodologia que você replique, que você faça igualzinho, que nem um protocolo de laboratório, mas uma abordagem, né, em que a gente promove criatividade, exercita a criatividade, imagina, conecta ideias, descobre novas coisas, inventa novas coisas, aplica, inova e faz essa coisa circular. Tá? Então é por isso que a gente fez o Expresso Chagas como tecnologia social e com ciência e arte. Tá? Até porque Chagas fazia ciência e arte. Tá? Ele fazia ciência, o nosso castelo é um castelo de arte, essencialmente, e ele descobriu a doença de Chagas trabalhando num trem lá no interior de Minas. Né? Então esse trem aqui foi o inspirador do trem do Expresso Chagas. Tá? Essa foi a estação, então a gente usa esse desenho dessa estação de La Sance, tanto em 1909, quando Chagas estava lá, quanto agora, 100 anos depois. Né? A gente usa essa estação como uma estação referência. Então a gente começou a pensar nesse trem a partir dos trens, né, do interior, e começou a desenvolver essa ideia. Esse foi um artista que trabalha conosco, o nosso doutorando, o Eric, que desenhou isso que está aqui, que vocês vão ver, como a arte como uma linguagem, uma veia, um veio condutor das ideias e dos encontros que a gente precisa para isso. O primeiro nome foi Expresso La Sance, que era 2019, 110 anos da descoberta, aí não rolou muito, a gente trocou para Expresso Chagas. Né? E a gente manteve que ela é uma abordagem transdisciplinar, tem ciência e arte, a gente tenta falar da problemática global da doença de Chagas. E a gente retraz as descobertas de Chagas, isso é uma foto do trabalho original, essa é a cronologia, por isso o 14 de abril é importante. Chagas escreveu no jornal Brasil Médico que ele olhou no microscópio e viu o parasita no dia 14 de abril. Então, por isso o 14 de abril é muito importante. Tá? Aí tem o trabalho que foi publicado, a gente traz as imagens desse trabalho. Isso aqui é um triatoma em festas desenhado, como ele publicou no seu artigo, macho, fêmea, né? E aqui era um desenhista, era um artista que trabalhava junto com Chagas para fazer isso. Eles não tinham fotografia de microscópio. Isso aqui era tudo desenho do que ele via no microscópio. Não tinha fotografia. Então, o que é isso, gente? Isso é ciência e arte desde 1909. Tá? Então, essa descoberta que foi muito importante, ela tem ele descobriu tudo isso, né? Ele descreveu tudo isso, o novo protozoário, agente causal em mamífero, que causava a doença no gato, no cachorro, eles testaram também nos macacos, né? Transmitido por um inseto vetor, com sintomas clínicos agudos e crônicos, com reservatórios, ele descreveu os gatos e cães como reservatório,
o contexto social de miséria e pobreza. Então, ele foi o primeiro, Chagas foi o primeiro a falar dos determinantes sociais da pobreza para a doença de Chagas, e o contexto político da má atenção à saúde, que continua até hoje. Quer dizer, se a gente não reverte o contexto político, continua o problema. Tá? Então, eu vou, para relaxar um pouquinho, eu vou tocar também uma música que eu espero que funcione. Clicar aqui. Baixa um pouquinho, por favor, o som. Vocês já ouviram música de Chagas? Que tal? Essa é a primeira que vocês estão ouvindo. Chagas não é o fim de tudo, mas saiba que a vida da gente pode ser melhor. A esperança é o motor que move o mundo. Saúde é o mais importante, pode acreditar. E existe um lugar que alguém pode te ajudar. Vamos juntos sem medo, que tem muito chão pra caminhar. O medo não pode não. O medo não pode te dar a vida, seu coração tá atenção, que você merece ser feliz. O medo não pode não. O medo não pode te dar a vida, seu coração tá atenção, que você merece ser feliz. Qual a ideia que salta aos olhos para vocês nessa música? Alguém faz, por favor. Baixa um pouquinho, por favor, o volume da música para a gente ir conversando. Você baixa tudo. Qual é a ideia que vem à cabeça de vocês ao ouvir a música? Vamos juntos, sempre vamos no chão pra caminhar. Perspectiva. Esperança, perspectiva. Você merece ser feliz. Acolhida. Sucesso. Muita gente nem quer fazer o diagnóstico porque tem medo. Muita gente tem medo. Então, brigar com medo é muito importante. Medo também não leva a vida para frente. Pois é. Então, assim, o medo paralisa. A gente tem que vencer o medo. Tem que vencer esse medo. Isso aí, tem que vencer o medo porque a esperança é o motor, não é o medo. O medo é o paralisador, então a esperança é o motor. Essa é uma música que o pessoal de Pernambuco gravou em forró, né, com quinteto violado. É uma outra versão, não vou tocar aqui agora porque vai ficar muita coisa. Mas de tarde vocês podem, lá nas nossas oficinas, ouvir essa música. Deixa eu passar. E aí, então, o Expresso Chagas, ele tem esses 7 vagões. Eu vou dar um spoiler que vocês vão ver de tarde, né? Ele tem esse nome de Expresso por causa da pressa da gente falar de Chagas. Chagas, porque a gente está focado na questão da doença de Chagas. 21, como eu falei, porque são os desafios do século 21. Né? E tem esse desenvolvimento que surgiu da nossa relação com a Associação Rio Chagas. Então, essa é uma imagem de como junta a gente para vir participar do Expresso Chagas. Quando tem um ótimo diagnóstico, muita gente quer saber do diagnóstico, é uma motivação muito importante. Mas às vezes sem o diagnóstico eles vêm só para a questão da educação mesmo. Né? E como eu disse, o vagão 1 é o principal, associações. A gente tem sempre as associações. Estava bem agoniada de não ter trazido ninguém da associação nesse evento, então por isso que eu botei eles presentes aqui na fala. Mas quando vocês fizerem no segundo semestre Expressos, eu acho que a gente pode trazer pessoas de várias associações, né? Isso é uma imagem deles mobilizando as pessoas da própria cidade, né? Então essa é a Nancy mostrando como é que faz uma associação, né? Ou tendo acesso a leituras e coisas que a gente bota lá. O vagão 2 é o vagão que a gente mostra a descoberta de Chagas, né? Microscópio, lupa, mostra o protocolo clínico, mostra que tem tratamento, mostra a caixinha do veneno. Acho que a gente não trouxe a caixinha, mas não faz mal. Mostra o parasita, né, e faz algumas discussões sobre diagnóstico e tratamento. Pode botar o teste rápido, pode fazer coleta para fazer sorologia, aí depende do que você vai fazer e onde você está fazendo. Né? Então, o teste a gente bota sempre no vagão 2. Como eu disse, a gente também vai fazer teste em todo mundo? Vai fazer teste não, só fazer teste em quem tiver chance de ter Chagas. E para isso tem que usar o rastreio, né, que são aquelas 5 perguntas. Morou na infância ou em alguma área com relato de barbeiro?
ou ainda mora, morou em casa que possa ter ocorrido convívio com barbeiro, morou ou nasceu em área com registro de transmissão ativa, recebeu transfusão de sangue antes de 1992, e depois passou a ser controlado. Então, tem familiares ou pessoas do seu convívio com Chagas, especialmente a mãe com Chagas. Essas 5 perguntas são perguntas sem as quais a gente não pode indicar nem o rastreio, nem o diagnóstico. Pode falar? Referente ao rastreamento, certo? Se alguma dessas perguntas for positiva... Qualquer dessas perguntas positivas rastreia. Qualquer dessas perguntas. E se não tiver rastreamento, colhe sangue e manda direto para diagnóstico confirmatório. O rastreio depende de você ter um teste rápido, né? Senão ele é só um rastreio epidemiológico que você já manda para o diagnóstico. Então não espera a pessoa estar com um problema cardíaco para fazer o teste, se tem ou não tem Chagas, entendeu? Se ele tem um problema cardíaco, ele pode ter Chagas, mas ele pode ter Chagas se ele veio de uma região endêmica. Se ele veio de uma região não endêmica, é outra cardiopatia, é outra origem da cardiopatia. Então, o rastreio epidemiológico, isso aqui, gente, está escrito na página 37 do PCDT, não estou inventando não. Então, essas 5 perguntas, os nossos pacientes dizem, não, ninguém fez essa pergunta. Eu fui de pessoa em pessoa, de médico em médico, ninguém fez essa pergunta. Então, eu só fui diagnosticado quando eu tive um problema muito sério de morte súbita, que fui reanimado, ou só fui diagnosticado quando se eu servi o exército, não fui diagnosticado. Fui diagnosticado quando eu estava já com problema. Então, as pessoas são diagnosticadas tardiamente. E esse é um problema grave, né? E aí, fazendo o rastreio, você pode fazer o teste rápido. A gente hoje já tem teste, vários fornecedores de teste rápido, a Fiocruz é um dos que faz. Nesse nosso projeto, a gente tem o teste rápido como parte do projeto, né? Assim como a gente tem o tratamento também como parte do projeto. E esse é o exemplo dos resultados que a gente teve, por exemplo, em Grão-Mogol. Nessas 3 cidades, a gente não fez rastreio, a gente fez coleta direta. A gente teve 23%, 18%, 20%, não de prevalência, das pessoas que foram lá. É busca ativa. As pessoas que foram lá fizeram o diagnóstico, né? A gente teve essa positividade nessas cidades aqui. Qual é o impacto disso na atenção primária? Elas têm que ser tratadas, elas têm que ser cuidadas. Então, não pode fazer o expresso de Chagas sem combinar com a atenção primária, porque ela vai ser impactada depois. Então, por isso é muito importante que essa tecnologia só seja desenvolvida quando a saúde local está preparada para receber os portadores que vão surgir nesse processo. Tá? Já em Posse, a gente fez ano passado, a gente teve quase 30% de positividade confirmada lá. Foi bem importante. Em Belém, a gente teve uma positividade dos testes, foi baixa, menos de 5%, e a gente não confirmou. Então, nem sempre a gente tem um bom resultado com o rastreio de teste rápido. Tá? O vagão 3, a gente brinca e descobre coisas sobre o sangue, sobre os determinantes sociais da doença de Chagas. No vagão 4, a gente descobre a complexidade de ter reservatórios, de ter casa, de ter ambiente, de ter barbeiros e uma grande diversidade, são mais de 150 espécies de barbeiros, gente. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro, a gente tem que conhecer, né? Então, esse é o vagão 4, a gente trabalha a questão ambiental e da casa. No vagão 5, a gente trabalha o bem-estar das pessoas para poder viver bem, né? No vagão 6, a gente coleta o que as pessoas pensaram daquilo, tudo descobriram ali. Então, a gente faz um acolhimento e um relato de histórias. E quem faz esse expresso é sempre os profissionais de saúde do local, alguém da Fiocruz que possa ir e os portadores. Então, a gente nada sobre nós sem nós. Nunca a gente faz expresso sem que os portadores estejam presentes. Pode ser qualquer um. Entendeu? Isso é muito importante, né? Finalmente, como é que a gente forma essas equipes locais? Vocês. A gente tem que reunir e discutir com quem quer fazer. Se vocês não quiserem fazer, não vai acontecer o expresso aqui. Então, a gente motiva vocês a assumirem pegarem o bastão e seguirem, né? Ou a gente vai ter só uma boa convivência nesses 2 dias. Então, a nossa expectativa é que amanhã a gente tenha pessoas dizendo: eu vou fazer na minha cidade, vou fazer no município tal, vou fazer na data tal, que a gente consiga dar desdobramento a essas atividades, né? Como é que vai ser, onde
vai ser, se a gente vai fazer alguma outra oficina daqui até lá, enfim, tudo isso a gente vai montar, porque no fundo você precisa de uma equipe grande. A equipe de Minas foi toda a equipe da Fiocruz que foi para lá, mas a equipe de posse foram 15 da Fiocruz e 80 de posse. Eles montaram o expresso lá um pouco. No Piauí foram 3 da Fiocruz, o resto todo do local. Então essa ideia de a gente poder deixar esse legado local é muito importante nesse momento. E claro que a preparação é muito importante. Então o que vocês estão fazendo aqui é o curso preparatório, né? A gente tem que identificar novos parceiros, secretários municipais, estaduais, etc., né? Que possam ser envolvidos. Daqui até o evento, se hoje a gente identifica um parceiro aqui importante de chamar, a gente tem que chamar para o próximo momento. E a gente tem que organizar os próximos momentos. Teremos outros encontros? Encontro virtual, encontro presencial, encontro só em Quixeré, encontro em tabuleiro. Como é que vai ser isso? Isso a gente vai ter que organizar amanhã. E esses parceiros todos. Então a gente monta sempre um conjunto de parceiros que é diferente em cada local. Então aqui serão as prefeituras lá de Minas participar, né? As formações que a gente faz, presenciais ou à distância, né? A divulgação, porque se você vai fazer uma coisa para a população, a rádio local, a comunicação local tem que estar ativa, né? A organização, então quem é que vai estar em cada um desses espaços, o vagão 1, o vagão 2, quem é que gosta mais de uma coisa, que gosta mais de outra. Eu quero lidar só com a associação, eu quero lidar só com a parte de barbeiro e reservatório, que é a minha praia. Eu quero lidar com aromaterapia, autocuidado, movimento e movimentação e exercício físico no bem-estar. Onde você vai se sentir melhor? O que você pode fazer de melhor para montar esse treino? Para a gente pensar de não tratar as chagas como uma única dimensão, né? E aí tudo que vai precisar, né? Vai ter que transportar, vai ter que montar aí a logística dos eventos. Como é que vai ser? Vai ser um evento só? Claudinho perguntando, vai ser um evento só na região? Vai ser um em cada município? Ou vai ficar uma semana no município e a cada dia vai, ou cada 2 dias vai para um distrito diferente? Essa é a logística de cada um, vocês é que vão definir, né? Vai ter ou não vai ter teste rápido durante? O LACEN está avisado? O LACEN participou? Ele sabe que ele vai receber 200 anos para fazer? Se ele não souber e não puder fazer, não adianta fazer, porque você vai ter um corte. Então você tem um envolvimento que é maior do que a gente puder fazer, tá? E no final a gente tem que fazer uma avaliação, o que aconteceu, o que aprendemos, o que resolvemos disso tudo, tá? Então, só para dizer assim, para finalizar esse item, quando a gente terminar amanhã, a gente vai querer que vocês consigam sintetizar isso de alguma maneira. Lembra que naquelas atividades da criatividade tem uma que chama de sintetizar, uma categoria cognitiva importantíssima. Então a gente, de certa maneira, vai tentar montar um texto, um áudio, um vídeo, alguma coisa que cada um de vocês fale, né? Que seja específica de cada um de vocês, sobre como você faria os preços-chave na sua cidade. Esse é o trabalho de final do curso, tá? E um plano. Vou fazer aqui por isso, eu quero alcançar esses objetivos, na minha equipe eu vou chamar fulano, beltrano, ciclano, né? Quais os setores que eu vou articular, onde que eu vou, qual é o local ideal para realizar. Então a gente tem um passo a passo de como a gente monta tudo isso. E isso, em princípio, seria uma coisa para a gente fazer amanhã. A gente vai ter um horário amanhã na oficina para trabalhar sobre isso. E aí, esse é um exemplo de um plano escrito à mão, né, depois de uma dessas atividades, quando a gente, então, no final, certifica vocês dessa participação nessa qualificação que a gente está fazendo com vocês. Então, para terminar, a ciência nos diz que uma maçã com uma maçã resulta em quê? Uma maçã e outra maçã dá o quê? 2 maçãs, muito bem, 2 maçãs. Isso é o que a ciência nos ensina, né? E a gente percebe, uma maçã com uma maçã dá 2 maçãs. Mas quando a gente faz ciência e arte, né? Se a gente pega uma maçã e soma com uma maçã, o que a gente vai encontrar? Pode ser 2 maçãs também. Mas o que mais que pode ser? Uma torta. Pode ser o que mais? Pode ser, gente. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até um lagarto.
E eu trouxe esse lagarto basicamente para estimular vocês a pensar em coisas diferentes, que sejam diferentes do que a gente está acostumado a pensar. Tá? Essa ideia de que uma maçã com uma maçã para a ciência e para a arte pode não ser duas maçãs, pode até ser um lagarto, e também não é minha. Ela é uma ideia de um diretor de um museu de arte, que uma vez me fez essa pergunta, né? Qual é a diferença de ciência e de arte para você? Aí ele disse, olha, na ciência, ele me fez essa pergunta, né? A ciência ela é metódica, ela é objetiva, e a arte ela permite você voar nas ideias. Então, quando você junta as coisas, é o melhor dos mundos, porque você encontra a objetividade e encontra a subjetividade. Tá? Então, a gente faz isso com ciência e arte. Esse é uma representação que o Eric desenhou, esse nosso visual todo do Expresso Chagas é uma representação dele sobre ciência e arte como inseparáveis. Né? E aí a gente trabalha isso como uma proposta, como uma perspectiva, uma filosofia de trabalho na nossa vida, no nosso ensino, na formação de cientistas, de artistas, de cidadãos profissionais. Então a gente procura fazer essa integração. Não sei exatamente que horas são. 11 horas. Quem não assinou a frequência tem que assinar. Mas agora eu vou passar a palavra para a Cláudia, para ela assentar aqui as necessidades do Ceará. E talvez para dar um quebrazinho eu posso passar um pouquinho essa música. Não vou passar, porque senão vou ter que entrar no site. Vocês conhecem essa música, né? Quero mais saúde. Então, essa é uma música que a gente usa muito também no Expresso. Eu diria que essas são as duas músicas do Expresso que a gente usa mais, né? Mas porque a gente precisa mobilizar as pessoas, precisa mobilizar o afeto das pessoas, a alegria das pessoas. Então a gente procura o Centro de Saúde. Era isso que eu queria falar para vocês. Agradecer. E a Cláudia, a palavra é sua. Obrigada. Nós vamos ter o almoço aqui, ali, depois, então ninguém precisa sair para almoçar, a gente vai almoçar aqui. De tarde a gente vai ter uma distribuição das pessoas num circuito. Vocês vão passar por uma simulação dos vagões. A gente não vai ter todo o vagão, mas cada um de nós vai estar somos 7, cada um de nós vai estar num espaço e a gente vai conversar com vocês, pelo menos 20 minutos em cada vagão.